Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Pai, mais um dia a gente buscando, estar diante dele, estar em sintonia com ele, com a palavra, Todo dia a gente mata um leão, Hoje é dia, deixa eu ver aqui, hoje é dia 7, 7 de fevereiro de 2025. Estamos a 407 dias do término da geração da figueira. Abraço, Aline, boa noite, Tânia, boa noite, Aline Coutinho. Shalom, Maria Rita. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. E nós estamos 1 ano, 1 mês e 17 dias para o término da geração da figueira, Ontem eu saí daqui, boa noite, Jaque, Paz, Cláudia, boa noite, Fernanda. Ontem eu saí daqui, fui para a live do Javier Palacios, Ele tinha acabado de terminar a reta final 180, acho que é isso, reta final 180. E eu nunca tinha ouvido ele falar, eu acho que ele deve ter falado para o pessoal quando é só para o grupo dele, Paz, Paula, Shalom, Pastor Luiz. E ele falou o seguinte, que guardar alimentos não é uma questão de você, ele falou desse jeito, não é uma questão de revelação, é uma questão de entendimento. José guardou alimento. Se José não tivesse guardado alimentos, eles não teriam sobrevivido. Shalom, Andréia. E ele falou o seguinte também. Ele falou que o povo de Deus tem que se juntar. Ele falou, irmãos, não vai ser fácil o que está vindo aí. Se o povo de Deus não estiverem unidos, se o povo não estiver, de Deus estiver, Shaloninha, arregimentados num canto, vai ser muito difícil passar pelo que está vindo. Irmãos, a gente sabe disso há muito tempo, a gente fala, mas as pessoas não acreditam, Mas as coisas estão chegando. O tempo disso aí já está chegando. Então eu digo para você que tem sua terra, você que pensa no teu irmão, presta atenção, porque tem muita gente, Shalom, Viviane, tem muita gente que tem sua terra, mas não pensa nos irmãos, não pensa no futuro. Você que tem sua terra, ore a Deus. Então, só você e seu marido, mas Deus sabe o que vai levar para sua terra, Paula. Aí é que eu estou falando. Você que tem a sua terra, ore ao Senhor. Se você não deve preparar a sua terra, se você não precisa, se o Senhor às vezes preparar a sua terra para receber irmãos que podem chegar ali, você já parou para pensar nisso? Presta atenção. Eu não estou querendo aqui impor nada para ninguém de jeito nenhum, e nem que eu nem sei da vida das pessoas, mas eu quero que você, se você tiver a sua terra, pense, se Deus não preparou para você essa terra, para você preparar para a chegada de irmãos. Eu conheço irmãos que estão fazendo isso. Eu conheço irmãos que estão preparando as suas terras para a chegada de outros irmãos. Eles não sabem nem quem são. Entenderam? Então, presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Às vezes você fica no desespero, porque eu preciso me dispor disso daqui, me dispor. Cuidado, irmão. Às vezes Deus está querendo trabalhar. Deus está querendo usar a tua vida para favorecer a outros que vão precisar. Boa noite, Fatinha. Boa noite, Alberto. Entendeu? Eu ontem fiquei pensativa na live dele, E como isso o Senhor mesmo me avisou aqui nessa mesa que era para guardar alimentos. Há 12 anos atrás o Senhor falou comigo, porque o brasileiro não tem o costume de guardar alimento. Por que não tem? Porque nós sempre tivemos muita fartura de alimento. Você vai no mercado a qualquer hora, tem alimento lá para você,
né? Mas isso está para acabar. Isso está para acabar. Nós já estamos nos últimos meses dessa situação. A situação vai começar a apertar muito em breve. Apertar seriamente. Já apertou, mas ela vai apertar seriamente. Seriamente. Então, presta atenção. Você que tem tua terra, presta atenção em abrir espaço para receber irmãos que futuramente Deus vai encaminhar para tuas terras. Entendeu? Deus vai encaminhar para as suas terras, né? E eu fiquei muito pensativa. Eu fui dormir pensando nisso, pensando. Então, meu irmão, coloca a tua mente para funcionar, coloca a tua, sabe, o teu joelho no chão e comece a clamar ao Senhor. Shalom, Simone. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Mas é isso aí, né? Bastante coisa aí acontecendo. O mundo de ponta cabeça já deu cambalhota trocentas vezes, né? Nós estamos vendo Satanás agindo, quer dizer, Satanás está sendo exposto, né? Os filhos deles, ele já está exposto faz tempo, mas os filhos deles estão sendo expostos, né? Nós estamos vendo que nós não temos governantes, né? Governantes de verdade. O que nós temos são homens ligados a Satanás que governam o mundo, né? Nós temos homens que se sustentam no governo através de feitiçaria, não é verdade? E eu estava aqui, né? Hoje eu passei o dia meditando o que eu ia falar hoje à noite. Eu passei o dia pensando. Tudo vinha na minha cabeça, mas nada dizia que era o que era para falar. Nada, nada, nada. Olha que eu já fiz um monte de apontamentos aqui. Um monte de apontamentos, Pai de Deus. Mas nada fala comigo nada confirma no meu coração o que era para trazer hoje à noite. E eu já estava desistindo quase de fazer a live. Eu falei, Senhor, se o Senhor não vai me dar uma palavra, né? Se o Senhor não vai me dar uma palavra para essa noite, então eu não vou falar nada, porque eu não vou nem ler um salmo porque o Senhor não mandou, então eu não vou. Shalom, Neninha. Eu vou ficar quietinha aqui, vou avisar que eu não vou fazer a live. Mas quando foi há 40 minutos atrás, o Senhor tocou no meu coração para ler aquela parte que diz sobre os muros de Jerusalém. A construção dos muros de Jerusalém. E eu comecei a ler. E o Senhor falou, isso daqui que eu quero essa noite. Então, nós vamos, né? Vamos ler Neemias, né? Neemias, mas quem era Neemias? Quem era Neemias? Neemias, ele era o copeiro do rei, né? E Neemias recebeu uma notícia. Olha isso aqui, eu vou ler para você a primeira parte do capítulo 1, para depois nós chegarmos aonde nós vamos, tá? Diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Olha isso aqui, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Shalom, Sandra.
que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. Ele estava fazendo uma confissão coletiva, né? De tudo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Ele está confessando os pecados, como Daniel, né? Daniel, quando leu a carta de Neemias, ele viu que 70 anos já estava vencido, né, para o povo de volta. E ele começa a pedir perdão pelos pecados do povo, dos seus antepassados. Neemias está fazendo isso. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei. Os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda não são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Então Neemias era copeiro do rei. Ele pediu perdão a Deus, que ele era um homem temente a Deus. E agora ele pede para que Deus dê graça, né, aos olhos do rei sobre a vida de Neemias. Olha o que acontece. Eu quero que você preste bastante atenção, porque hoje eu descobri uma coisa que faz tempo que eu fico pensando, mas eu nunca tinha ido atrás. E hoje eu fui atrás e achei a resposta que eu queria. Diz assim no capítulo 2, Shalom, Luciana. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Presta atenção nesse nome, Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante do rei. Presta atenção. Nunca antes Neemias esteve triste diante do rei. Sempre foi alegre. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Olha isso. Então temi muito em grande maneira. Da observação do rei, né? Ele ficou com medo da observação do rei. Vai que, né? O rei não estava se agradando mais dele, né? Pois é. Ele disse: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? Olha isso. Boa noite, Lucilene. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo eu aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a edifique. Presta atenção. Então o rei me disse, presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Presta atenção nesse detalhe. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele. Graça e paz, Val. Quem é a rainha que estava sentada junto ao rei? Você já parou para pensar nisso? Quem era essa rainha que estava junto do rei, sentada na mesa onde Neemias servia? Você já parou para pensar nisso aqui? Quem era essa rainha? Paz do Senhor, Rita. Alguém aí já parou para pensar? Pois é, eu parei nessa rainha. Não que, como é que diz? Como é que eu posso te dizer? Faz tempo que eu analiso. Não é Vasti. Não é Vasti. Não é Vasti. Exatamente, Esther. Esther.
Esther, a rainha que estava sentada, que foi mulher de Xerxes. Olha isso, que coisa mais linda. O ministério de Esther não terminou lá com Mardoqueu. O ministério de Esther prosseguiu à frente. Artaxerxes é, pelos estudiosos que eu fui atrás, principalmente o povo da Inglaterra que estuda muito sobre a Pérsia, eles dizem que Artaxerxes é filho de Esther com Xerxes. E é ela que está sentada na mesa junto com o filho, e o filho tem uma proximidade muito grande porque ele tem sangue judeu nas veias. Artaxerxes tem sangue judeu na veia. Entendeu? Que coisa mais maravilhosa. Quando eu parei nisso daqui. Esse não é o capítulo que eu quero focar. Mas eu preciso passar por aqui. Olha isso. Vou ler de novo. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando... Por que ele vai falar da rainha, né? Por que ele vai falar da rainha? Estando a rainha sentada junto a ele. Esther, quando houve o que houve que ela defendeu o povo judeu, foi 30 anos antes disso daqui. Então vamos colocar que Esther devesse ter 15 anos na época. 15 mais 30 dá 45 anos. Então ela já era uma senhora. Ela não era mais uma menina, uma mocinha. Ela era uma senhora. E está ressaltando que a rainha estava sentada na mesa do rei. Que coisa mais linda! O ministério de Esther se estende também até a construção dos muros de Jerusalém. Reconstrução do templo. Então agora vamos para onde é o foco. Vamos para Neemias 4. Nós entendemos já como foi que Neemias voltou para Israel para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele estava triste. Artaxerxes gostava dele porque Artaxerxes conhecia Neemias. Neemias era alegre. E agora o rei via esse Neemias triste. E esse rei tem uma inclinação muito forte para os judeus, porque na sua veia corre sangue judaico. E a rainha estava sentada à mesa. Que lindo, né? Mas vamos lá. Vamos então ler Neemias 4. Neemias agora vai para Israel e agora ele começa a reerguer os muros. Mas toda vez que você vai reerguer os muros da sua casa, ou os muros da sua família, todas as vezes que você vai lutar, sempre acontece alguma coisa, sempre tem alguma coisa que vem para te desmontar, vem para te colocar para baixo, vem para te derrotar. Não foi diferente com Neemias, não foi diferente com Neemias. Escuta agora. Agora nós vamos ver como Neemias trabalhou, qual era a estratégia, porque todo crente tem estratégia. Todo crente que serve a Deus, ele tem estratégia. Como que ele tem estratégia, Ruth? Porque Deus dá estratégia. Você acha que os reis que, como é que falam? Que lutavam por Israel, eles não tinham estratégia de guerra? Deus dava estratégia. Lembra de Josafá? Josafá não tinha por onde correr. Ele não tinha estratégia nenhuma. A estratégia dele foi cair aos pés do Senhor, reunir o povo em frente do templo e clamar. E aí, o que Deus manda falar para ele? Não tem mais essa guerra, porque quem vai pelejar por vocês sou eu. Não vos assombreis com essa multidão que vem sobre vós,
Pois é, né, meu irmão? Tem uma multidão vindo para cima de tu, né, aí? Tem uma multidão de demônios vindo para cima da tua vida para te derrubar. Mas Deus vai te dar estratégia para você não ser derrubado. Deus vai te dar estratégia para você se levantar sobre as suas pernas. Deus vai te dar estratégia de você levantar os muros que estão derrubados. Entendeu? Presta atenção. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira. Satanás é assim, irmão. Quando ele sabe que você está pronto para uma coisa, ele sabe que você vai para a guerra, ele se mata em ira. Né? E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. A primeira tática deles é rir de nós. A primeira tática deles é falar que eles vão vencer e que nós vamos perder. Eu sei como é que é isso. Ixi, sei exatamente o que é isso. Ele escarneceu do judeu. Mas a boa notícia é essa. Shalom, Denise. A boa notícia é essa. Quando Satanás ri de nós, é a hora de Deus agir. Quando Satanás ri da gente, é a hora de Deus agir. Olha lá. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Olha isso, paz, Paula. Olha isso, que faz esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Olha só. Que atrevido. Sambalate atrevido. Sambalate estava muito atrevido. E estava com eles Tobias, o amonita. E disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Eles lançam as palavras, né? Palavras lançadas têm efeito no mundo espiritual, né? Só que é o seguinte, meu irmão, toda arma preparada contra nós, toda palavra maldita preparada contra nós não prospera. Você sabia disso? Toda palavra maldita, de maldição preparada contra a tua vida, contra a minha vida, não prospera. Sabe por quê? Porque conosco está o Deus de Israel. Conosco está o Deus que prometeu cuidar de nós até o fim. Conosco está o Deus, Criador dos céus e da terra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Quem são os edificadores? Neemias e o povo que estava com ele. Eles estavam edificando a obra do Senhor. Você e eu somos edificadores. Não das coisas desse mundo, não. Somos edificadores dos muros espirituais, nossos e da nossa família. Satanás luta contra as colunas, né? Satanás tenta quebrar as colunas. Não deixa Satanás te quebrar, não. Entra com ousadia do poder de Deus na tua vida. Faça como Neemias. Neemias, primeira coisa que ele fez, confessou os seus pecados, confessou o pecado da nação, confessou, se colocou no pó, jejuou, se humilhou na presença de Deus. E Deus lhe deu graça diante do rei Artaxerxes e da rainha que estava sentada na mesa do rei Artaxerxes. Deus preparou a rainha lá para, com certeza, interceder por Neemias. Você está entendendo, meu irmão? Aquela rainha não está colocada ali de qualquer jeito. Ela tem uma função muito clara ali. O ministério dessa rainha não ficou só lá atrás, no tempo de Mardoqueu, não. Agora esse ministério vem para o tempo da reconstrução de Israel.
O ministério dessa rainha se estende ao seu filho também. Se aquela rainha tivesse sucumbido com medo do rei, lá atrás, os judeus teriam sido exterminados. Mas ela fala o que para Mardoqueu? Põe o povo para jejuar. E nós vamos jejuar aqui com as minhas moças. E eu vou entrar na presença do rei. Se morrer, eu morri. Mas eu vou lutar. É assim que nós temos que fazer. E essa rainha agora está lutando. Ela já não precisa mais, porque ela já é a rainha. Ela já cumpriu o seu papel. Mas ela está ali para garantir que tudo dê certo. Que Artaxerxes mova o seu coração pelo povo de Israel. E agora Neemias está lá. Neemias está lá edificando o templo. E nós estamos aqui edificando os nossos muros espirituais. Assim, edificamos o muro. E todo o muro se cerrou até a sua metade. Eles estavam clamando, orando, intercedendo a Deus por estratégia. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O povo não se intimidou. O povo não se intimidou. O povo olhou para Neemias, porque Neemias era corajoso. O povo olhou para Neemias, porque Neemias era um homem de Deus. O povo olhou para Neemias e falou, não, vamos na força de Neemias, vamos com ele. Se ele está tendo coragem, nós também vamos ter. E agora Neemias começa a fazer o que tem que fazer. Vamos ver a estratégia de Neemias? E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os dois demônios da época, e sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, eles tinham medo, né? Restaura isso aí de novo, Jerusalém fica forte outra vez, e nós vamos ficar. Daqui a pouco eles vão nos abater. Que já as roturas se começaram a tapar. Meu irmão, Satanás fica tremendamente bravo com você quando você começa a tapar as roturas do teu muro. Que são as roturas do meu muro? São pequenos pecados que você pratica que vão fazendo fissuras no muro. E as flechas de Sambalate e Tobias vão entrando nas fissuras do teu muro. Você entendeu? O que pode ser isso, irmã Ruth? Uma resposta maldada, né, com raiva, com ódio. Um xingamento que você fez. Alguma coisa que Deus mandou você fazer e você não obedeceu. As roupas manchadas da carne. Né? As roupas manchadas da carne. A maneira como você trata a sua família. Tem homens e mulheres que tratam a família como nada. A maneira como você se porta diante dos seus vizinhos. A maneira como você é avarento. Tem várias coisas. Os seus pensamentos tolos. O que você procura nesse negocinho aqui? O que você procura aqui? Pornografia? O que você procura aqui? Falar mal da vida dos outros? O que você procura aqui? Os videntes da internet? As cartomantes? O que você está procurando aqui? Isso tudo abre brechas no teu muro. Isso tudo te deixa desqualificado para a vida eterna. Isso tudo, meu irmão, vai fazendo com que o teu coração se encha de pecado e os seus muros vão se quebrando. E Sambalate e Tobias sabem que essa daí é a coisa mais maravilhosa para eles, muros rotos. Quando eles viram Neemias tirando as roturas do muro,
Quando eles viram os muros de Jerusalém ficando fortes e firmes, eles ficaram indignados. Juntaram todo mundo, olha aqui. Eles juntaram os arábios, os amonitas, os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, e iraram-se sobremodo. O irar não é o problema. O irar deles para nós não é problema. Satanás pode ficar bravo do jeito que quiser. Satanás pode armar encrenca para nós do jeito que quiser. O problema não é ele, o problema somos nós. Aonde você está abrindo brecha no teu muro? Em que lugar da tua vida está a abertura de brecha para você ter medo deles? Porque quando os nossos muros estão cerrados, quando os nossos muros estão cheios do poder do Espírito Santo, quando os nossos tijolos são feitos da palavra de Deus, nós temos a certeza que Sambalate, Tobias e todos os demais não vão conseguir penetrar em nós. Mas do momento em que você cede, do momento em que você faz o que não vem do agrado de Deus, aí a coisa complica. A coisa complica. Olha aqui, ó. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Aí é que mora a questão. O vir atacar, meu irmão, você estando com os muros prontos, não tem problema. O problema é você dar atenção para o desvio. O desvio do foco. O que eles queriam era fazer eles desviarem do foco. O Satanás, ele joga na tua frente pratos de purpurina. Brilham, ele joga a purpurina para o ar e você fica embevecido vendo a purpurina que ele jogou no ar. Mas você não entende que a purpurina que ele jogou no ar, quando chegar no chão, vai virar lama. Satanás faz isso, tudo que ele faz é engano. Tudo que ele faz é, como é que diz? É para enganar a trouxa. Só cai na dele quem não entende o que ele faz. Ele joga coisas da vida no ar. Ele joga maravilhas. Ele joga, às vezes, até doença na tua frente, para desviar você do alvo. É aí que você precisa fechar mais ainda o teu muro. É aí que você precisa clamar a Deus, Shalom, Joelma, Shalom, Valéria. É aí que você precisa clamar mais a Deus por entendimento. Porque com o entendimento você fecha os tapões, ou aliás, as fissuras do teu muro. Vou ler de novo. Ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles. Olha agora a estratégia de Neemias e de todos os que estavam com ele. De dia e de noite, por causa dele. Vou ler outra vez. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles. É, meu irmão, a guarda. De dia e de noite por causa deles. Qual é a minha guarda? É eu me manter vigilante. É eu me manter na brecha da oração. É eu saber que eu não posso dar lugar para o diabo. É eu entender que cada palavra torpe que eu lanço fora, cada coisa errada que eu faço no meu leito matrimonial, cada olhar que eu lanço naquilo que não é meu, cada vez que eu peço para o diabo agir na minha vida, abrem brechas. Aliás, brecha não, abre portões. Presta atenção, meu irmão. Se liga. Se liga. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro.
Olha só, já teve um para querer ir para trás. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Olha o intento deles. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Meu irmão, Satanás, o intuito dele na tua vida é fazer cessar a obra. É fazer cessar a obra de redenção que tem na tua vida. É fazer você perder a tua coroa. É fazer você desistir da jornada. E eles estão prontos. O inimigo está pronto para agir. Prontíssimo. Depende do que você vai fazer diante do Pai. Qual é a estratégia que você vai ter para lutar? Irmã Ruth, não sei, eu não tenho nem estratégia para lutar. Mas ele tem. Ele tem. Você só tem que chegar corretamente diante dele. Você tem que chegar diante dele e falar: Senhor, o que tu queres da minha vida? Como é que o Senhor quer que eu proceda? Fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Eu necessito estar diante da tua presença. Eu necessito saber lutar, porque eu não sei lutar. Deus ensina. Deus ensina. Ensina, meu irmão, ensina. Eu contei para vocês já que aconteceu comigo. Quando Deus me tirou daquele lugar horrível, né, que eu já contei para vocês que eu morava numa favela aqui na cidade, perto de um córrego, e nesse córrego matava muita gente. E só que os jornais, eu pude ver, porque eu via, né, o que acontecia ali. Os jornais nem falavam das mortes que aconteciam naquele córrego. E ali eu saí daquele lugar e vim para cá. Eu morava na rua debaixo da onde eu moro aqui, lá para frente, lá mais ou menos uns 700 metros daqui. E ali Deus começou a levantar a minha vida. Nós morávamos numa edícula bem pequenininha, mas graças a Deus tudo arrumadinho, tudo bonitinho, com pia na cozinha, né? E ali Deus preparou um emprego para minha filha no Hospital Paraná, aqui de Maringá. E ela precisava fazer os documentos. E meu irmão tinha mandado dinheiro para eu poder fazer os documentos dela. Então tinha que ser eu que ia ter atrás dos documentos dela. Ela já tinha, um dia antes ela tinha dado entrada naquele negócio lá da polícia lá, que é carta de... Ai, não lembro agora, é carta não sei do que lá, que diz que a pessoa não deve nada para a justiça, né? E aí ela falou: mãe, o tio Nenê mandou o dinheiro, você vai lá então, pega para mim a documentação e tira xerox disso aqui tudo. Eu tenho que estar 1h15. Eu tenho que estar no Hospital Paraná. E ali nós estamos reconstruindo os nossos muros de novo. Eu e minhas 2 filhas. E quando eu cheguei, era 12:30. Eu cheguei no cartório. É isso mesmo, antecedentes criminais. Obrigada, Aninha. Eu cheguei no cartório. Quando eu passei o cartão na máquina, o cartão foi recusado. Disse que o cartão estava vencido. Eu falei: meu Deus, 12:30. Ela precisa estar com essa documentação até 1h15 no banco. O que eu vou fazer? Eu falei: Senhor, me dá força nas minhas pernas para eu voar para o banco. E assim eu fiz, irmãs. Eu andava tão rápido, parecia que minha cabeça ia explodir de tão rápido que eu andava. Num calor que estava. E eu ali correndo pro banco para poder ver o que eu fazia com aquele cartão. Cheguei no banco, tudo parado, todo o sistema do banco parado, tudo. Caixa eletrônico cheio de gente, tudo lotado de gente. E o local que eu tinha que ir, tinham 60 pessoas na minha frente, porque eu contei. E eu falava: Senhor, tem misericórdia, o que vai ser da minha vida? Ela vai perder o emprego? Pai, tenha piedade. Senhor Jesus, tenha compaixão de nós, Pai.
E ali eu fui orando a Deus. Aí eu percebi que era uma ação maligna. Quando eu me dei conta, eu falei, peraí que eu já sei o que eu vou fazer. Coloquei a mão assim na frente, eu falei, Satanás, em nome de Jesus, você vai sair dos computadores desse banco, porque eu sou uma serva do Senhor, e a outra serva de Deus está lá esperando o que ela precisa para poder pegar o emprego dela, e você vai sair daqui agora em nome de Jesus. Irmãos, quando eu falei assim, destravou todo o banco. Destravou todo o banco. E era a hora que já estava chegando quase 1h da tarde, o povo começou a sair da fila. 60 pessoas na minha frente, nós ficamos em 6. Os números é que me chocam. 60 pessoas tinham na minha frente, nós ficamos em 6. E a moça, que era para ir no primeiro para atender, ela veio em mim, que era a última da fila. Ela veio em mim e falou assim, o que a senhora precisa? Eu falei, olha, eu preciso trocar esse cartão, porque diz que está dando inválido, que o cartão está inválido. Ela falou, eu acabei de pegar nesse cartão agora, peraí que eu já vou lá buscar. Olha isso. Ela veio, trocou o cartão, pode já passar na máquina, sacar o seu dinheiro, que já está tudo pronto. Irmão, saquei o dinheiro, voltei para o cartório, peguei em questão de segundos o documento dela, voltei para o centrinho da cidade, tirei todos os xerox. Quando foi 1h05, eu estava entregando para ela a documentação. Isso porque eu tinha que pegar ônibus ainda. O Senhor preparou tudo, mas o Senhor me deu a direção, que aquilo era coisa maligna que estava tentando cortar o nosso caminho. Se eu não tivesse ouvido a voz de Deus naquele momento, se eu tivesse entrado na choradeira, presta atenção. Não, eu me coloquei sobre os meus pés. Eu estava cansada, exausta, encalorada. Eu me coloquei sobre os meus pés e falei, Satanás do inferno, você está achando que você vai me prender? Não vai não. Em nome de Jesus, você vai sair daí, porque eu sou uma serva do Senhor. E a minha filha é outra serva do Senhor que está esperando o que ela precisa lá. Você vai sair da agora em nome de Jesus. Nessa hora destravou tudo. Quem é que fez? Fui eu? Não, claro que não, eu não tenho poder para isso. Mas eu sou filha de quem tem poder. Então eu uso aquilo que ele me deu de arma, que são as minhas palavras, para poder avançar em fé e graça, para poder saltar muralhas, para poder atravessar um pelotão. Você tá desse jeito aí, não tá não? Precisa saltar muralha, precisa atravessar um pelotão. Você não vai atravessar chorando. Você só vai atravessar se você tiver a autoridade do Espírito Santo. Eu tô te contando isso, meu irmão, porque eu passei por isso. Mas não foi só isso que eu passei, não. Eu passei por muito mais coisa. Irmãos, o diabo ria na minha cara. O meu filho veio endiabrado. Ele ria na minha cara. Ele queimou minha Bíblia. O dia que ele falou pra mim, daqui uns dias vai ser eu e você somente. Eu falei, não, não sou eu e você, não. Entre eu e você tem Jesus Cristo de Nazaré. Não se engane, falei pra ele. Entre eu e você tem Jesus Cristo de Nazaré. E quem está no meio de eu e você não vai deixar você ficar aí. Você pode preparar tuas malinhas que você vai sair daí em pouco tempo. Tá entendendo? E olha que estava cheio, legião de demônios. Nós não podemos nos colocar para baixo. Nós temos que saber de quem é que nós somos filhos. Nós temos que saber que aquele que morreu para me salvar e para te salvar é aquele que nos dá a autoridade do Espírito Santo para pisar serpentes e escorpiões. Vamos aqui. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, lá no meio do povo que queria pegar Jerusalém, 10 vezes nos disseram que todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. E pus o povo pelas suas famílias com as suas espadas, e com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo, não os temais.
Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Olha o que Neemias falou. Não temais. Por que Neemias falou isso? Ele podia falar dele mesmo? Não. Ele falou porque ele conhecia profundamente o Deus a quem ele servia. Ele conhecia profundamente o Deus que tocou no coração de Atarxerxes para deixar ele vir para Jerusalém. Ele conhecia aquela senhorinha que estava sentada na mesa. Ele sabia o que Deus fez na vida dela. Porque se ele estava vivo, é porque ela lutou pelos judeus. E ela lutou na choradeira? Não, ela lutou na coragem. Na coragem dos valentes de Davi. É. E você? Vai enterrar tuas armas? Vai? Qualquer vento que dá, você já caiu? Já despencou? Ah, meu irmão, acorda para a vida. Nós somos filhos do dono do céu e da terra. Nós fomos chamados para ser mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. E você está aí chorando pelos cantos? Ah, não. Vem guerrear, meu irmão. Vem aprender a guerrear com os valentes de Davi. É com ele que nós temos que guerrear. É lá que nós temos que aprender. Eles levantavam todos os dias para ser vencedores. Você levanta todo dia para ser vencedor? Pois é, precisa. Porque a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. É lá que é a nossa guerra. É lá. É lá que é o campo de batalha. Se você não tiver visão de águia, você não enxerga isso. Presta atenção. Não os temais, lembrai-vos do Senhor. Grande e terrível é o nosso Deus, meu irmão. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Peleja, irmão, pela vitória na tua família. Peleja, meu irmão, pela vitória, mas peleja certo. Não é entregando, não é pelos cantos da casa desesperado, não. Eu, quando vi meu filho daquele jeito, você tá achando que eu fiquei desesperada? Não. Eu fui esperta. Deus me deu inteligência. Guardei todas as facas que tinha na minha casa, guardei tudo que tinha de pontiagudo, para não dar lado pro diabo, e fiquei na brecha da oração. Eu ficava na sala a noite inteira, vigiando o quarto das minhas filhas, porque de lá eu tinha visão, o quarto que o meu ex dormia, o quarto que ele dormia, o quarto delas. Falei para elas, tranca a porta, põe a cômoda atrás da porta e não deixa ninguém entrar. Eu tô aqui fora, eu tô aqui na sala dormindo e tô em oração e ninguém vai entrar. Em nome de Jesus. E ali eu ficava, ele rodava a casa a noite inteira e eu ali em oração, Senhor, em nome de Jesus, tranca a força desse Satanás que está nele, em nome de Jesus, não deixa ele se manifestar enquanto ele não for expulso, não deixa ele ficar falando aqui dentro. Eu falava tanto, irmãos, aqui no meu quartinho de oração, que o meu ex lá no quarto falava assim, a tua oração tá me queimando. Tá? Falava desse jeito lá do quarto. Para de orar agora. Eu falei para ele assim, mas como que você tá ouvindo eu orar? Eu nem tô abrindo a boca para orar. Eu tô queimando, você não tá vendo que eu tô queimando de calor por causa dessa oração tua? É, irmãos. Aí você vê que você tá mexendo no vespeiro. Tá entendendo? Presta atenção. Entendeu? É, minha irmã, isso aí, ó. Ruth, esse testemunho fez chorar, porque agora acontecia na minha casa com meu irmão. Minha mãe ficava à noite em oração, é. Eu passei, foram noites e noites. Eu não dormia, eu cochilava. Mas eu estava ali, na brecha. Eu estava ali velando pelas minhas filhas, para que nada acontecesse. E também pedindo a Deus que Deus tirasse aquela legião que estava sobre meu filho. Vamos ver aqui, seguindo aqui, versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos, presta atenção, ouvindo os nossos inimigos, que nós já os sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles,
Porque Deus avisa, Deus mostra, Deus faz para aqueles que estão na presença do Pai. O Senhor mostra para nós o perigo. Tá entendendo? Olha aqui, ó. Todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Mas presta atenção, e sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Eu também, irmã Ruth, meu marido endemoniado tacou fogo na Bíblia e de outra vez jogou dentro da piscina, dizendo que não aguentava mais. Mas minha irmã. Mas você teve medo? Não teve, né? Não teve. Aí mora o segredo, é o tal do medo. O medo, você exala cheiro pro diabo. Quando você demonstra medo, quando você demonstra fraqueza, esse cheiro de fraqueza vai para Satanás. Ele se alimenta com esse cheiro. Ele se alimenta com esse cheiro. Olha aqui, ó. Presta atenção, eu vou ler de novo aqui. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra e outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Pois é, meu irmão, isso mesmo, foi para cima em oração e jejum, exatamente. Olha aqui, ó, os que edificam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. Meu irmão, com uma mão você levanta o muro e com a outra mão você guerreia. Exatamente, zomba de nós, ri e age contra nós, O crente não pode. E vou dizer, o jejum não é para quem? Para libertação. O jejum é para a gente. É para nos dar autoridade do Espírito Santo. Para isso é que é o jejum. Não é para tirar demônio dentro de casa, não. Jejum é para nos dar autoridade do Espírito Santo. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida nos lombos. E edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. É exatamente, a gente não pode. Quando você demonstra fraqueza, todo o teu corpo vai sofrer. Nós não podemos mostrar fraqueza. Se no dia da angústia, né, te mostrares fraco, todo o teu corpo vai padecer. Ou nós vamos para a guerra, ou nós vamos para o inferno. Não tem outra alternativa. Olha aqui, ó. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. Metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo, cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu e nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Você está escutando isso? Não largava. Eles não davam, não largava da veste. Cada um ia com suas armas à água. Quer dizer, eles tomavam banho com a veste. Eles estavam o tempo deles preparados. Meu irmão, Satanás nesses últimos dias está lutando contra nós, tá? Lutando seriamente contra nós, porque ele quer nos tirar da obra. Que obra, irmã Ruth? A obra dos nossos muros. A obra das nossas casas. A obra de fechar todas as paredes que ele possa lançar flechas. Como é que ele está lutando? Colocando um contra o outro. Arrumando encrenca entre família. É isso aí que ele está fazendo. Agora, você precisa aprender a lutar com Deus.
Você precisa aprender a luta do Pai. A luta do Pai não é boquejando, não é falando, não. A luta com Deus é ficando de boca fechada e levando a tua mente ao trono da graça. É de lá que vem o socorro. Essa é a nossa luta. Exatamente, colocando as enfermidades para abalar a nossa fé. Colocando enfermidade para abalar a nossa fé. Você falou tudo. Tudo. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Irmãos, eu vou dizer para você, eu estou passando por uma situação que se eu for olhar para a situação que eu estou passando, eu sento e choro. Mas eu digo para você uma coisa, eu já entreguei nas mãos do Senhor e nada nesse mundo vai tirar a minha salvação. Nada nesse mundo vai tirar aquilo que Deus colocou em mim. Porque eu nasci para servir ao Deus, Criador dos céus e da terra. Eu não nasci para Satanás tentar me afligir, né? Como essa irmã colocou aqui, né? Colocou aqui, né? Ele coloca até as enfermidades para nos tirar. Então, meus irmãos, presta atenção. Eu não me abato. Não me abato. Não corro para lado nenhum, porque a minha vida está diante da presença do Senhor. A minha vida pertence a Ele e a minha vida está entregue a Ele. E eu não vou descer do muro, porque eu estou fazendo uma grande obra. Não tenho tempo para Sambalate e Tobias. Não tenho tempo para o que eles estão fazendo para tentar prejudicar a minha vida e a vida da minha família. Não tenho tempo para Sambalate e Tobias. O meu tempo é para o meu Criador, para o Deus que criou a minha vida e aquele Deus que me chamou para animar o povo de Deus para a vida eterna. Foi as palavras que Deus falou comigo. Você precisa animar o meu povo para a vida eterna. É isso que você precisa fazer. E assim, por isso eu estou aqui. Foi por isso que eu vim aqui. Tá entendendo? Então, meu irmão, eu digo para você. A gente chega numa idade que a gente começa a quebrar, né? A gente começa a quebrar por dentro. E eu tô nessa fase de ser quebrada por dentro. Não é quebrada no meu espírito, né? É quebrada nos meus órgãos, né? A gente vai ficando mais velho, né? E o tempo vai expirando. Mas aquele que me deu aquele sonho lá com 6 anos de idade, pode fazer com que tudo vá bem até a vinda de Jesus. E eu vou permanecer firme para nós estarmos juntos na vida eterna. Eu quero te conhecer nos portões celestiais. Eu quero estar lá nos portões celestiais. Eu quero subir com vocês quando a trombeta soar. Eu quero ver o meu corpo ser transformado de uma hora para outra quando Jesus colocar a sua trombeta para tocar. Tá entendendo? E eu sei que nós vamos estar juntos e reunidos, porque nós já fizemos um trato, né? Nós já fizemos um trato. Já fizemos um trato que o meu pagamento para vocês, a minha cobrança, é nós estarmos todos juntos nos portões celestiais. Essa é a minha cobrança que eu tenho para vocês. Eu não morri por vocês, de jeito nenhum. Quem morreu foi Jesus. Mas nós somos irmãos, e irmãos fazem acordos. Irmãos fazem acordos. Entenderam? Então, se eu chegar primeiro, vocês me esperam. Se eu chegar primeiro, eu espero vocês. Mas nós estaremos lá em nome de Jesus. Nós não vamos deixar Tobias e Sambalate fazer festa na nossa vida. Ou você vai deixar? Vai deixar? Eu não vou deixar. Tobias e Sambalate estão bem longe de mim. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser corajosos, nós precisamos lutar. Nós precisamos buscar Deus de todo da nossa força, da nossa alma. Só assim nós vamos vencer. Não deixe exalar o cheiro do medo na tua vida, porque medo, meu irmão, não foi feito para o crente. Medo foi feito para aquele que não tem o temor de Deus. Medo foi feito para aquele que não tem a fé em Jesus.
Medo foi feito para aquele que não conhece a redenção em Cristo Jesus. Entendeu? Mas nós não. Nós conhecemos Jesus de Nazaré. Nós conhecemos a graça dele. Nós estamos nos enchendo do poder da palavra de Deus, tá? Não repara a minha Bíblia não, que essa Bíblia já é velha, tá escancarada, tá? Tá toda, essa daqui tá, como é que fala? Não, porque eu tenho outras, eu tenho umas 20 Bíblias, mas é que eu gosto dela. Essa daqui já tá remendada. Mas presta atenção, meu irmão. Jesus está vindo aí, nas nuvens do céu. E ele vai buscar um povo de coragem. Não é um povo desanimado, não é um povo que chora pelos cantos, não. É um povo que tem coragem, é um povo que tem alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Entendeu? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando, bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque em ti está a nossa esperança. Em ti, Senhor, está a nossa vida. Em ti, Senhor, está tudo o que nós somos. E em ti, nós aguardamos ser achados dignos de não passar por todas as coisas que vão acontecer, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Vem nos ajudar, vem nos dar a tua proteção. Vem, Senhor, nos dá a capacidade de ter a coragem dos valentes de Davi. Nos ajuda a enfrentar Tobias e Sambalate, que são terríveis. Sambalate e Tobias são terríveis, mas eles ficam lá longe, porque aqui do nosso lado quem está é o Espírito Santo de Deus. Quem sopra no nosso ouvido as coisas do reino é o Espírito Santo de Deus. Tobias e Sambalate não têm poder sobre a nossa vida. Todo o conselho deles está desfeito em nome de Jesus. E nós declaramos diante da tua presença que toda arma preparada contra o teu povo não prosperará. E toda língua que se levantar contra os escolhidos de Deus em juízo, nós vamos protestar. Nós vamos levar diante de ti tudo o que falarem de nós, porque essa é a herança dos filhos de Deus sobre a terra. Nós te louvamos, nós te agradecemos, colocamos nossos irmãos na palma das tuas mãos, que a tua proteção esteja sobre eles, que eles fiquem invisíveis ao perigo, que eles fiquem, Senhor, imunes a qualquer tipo de vírus, que a sua despensa seja cada dia mais repleta, que a sua farinha não termine, que o seu arroz não acabe, que o seu óleo não pare, que o seu azeite não ceda sobre a vida do teu povo. Sê conosco, Pai, nos protege, nos dá a salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por tudo, nós te louvamos por tudo. No nome honrado do teu Filho, Yeshua HaMashiach, que vive para todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, que essa palavra possa ter ficado no teu coração. É o que eu te falei, eu passei o dia inteiro hoje pensando o que eu ia falar. Fiz um monte de rabisco no meu caderno, fiz um monte de coisa eu fiz aqui para falar hoje à noite, nada batia. Eu falava, não é isso, não é isso, não é isso. Meia hora antes de entrar aqui, o Senhor falou para mim os muros de Neemias. E meia hora, o Senhor preparou a mensagem dessa noite. Eu quero te dizer, não deixa teus muros quebrarem, vigia. Pega a tua arma, a arma de um lado e a pá do outro. Vai refazendo os muros. E a palavra do Senhor aqui, ó. Nenhuma arma preparada contra mim vai prosperar, Satanás. Sambalate, não adianta você vir, porque você vai cair por terra, em nome de Jesus, porque eu estou com a palavra de Deus na minha vida. Pega, irmão, a tua palavra de um lado e vai refazendo os muros do outro. Com essa você vai tampando os muros e com essa você levanta a tua espada, que é a palavra de Deus. Fique na graça do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém e amém.